Hoje eu trago novamente para conversar no Café na Política o autor desse livro aqui, Por Trás das Palavras. O que é isso aqui? Olha, é simplesmente a história do dicionário Aurélio. O dicionário Aurélio, que é um verdadeiro monumento à cultura nacional. César Motta é jornalista, tendo atuado nos grandes jornais e TVs do país. Entrou na literatura com Até a Última Página, livro que conta a história do Jornal do Brasil, o nosso famoso JB, desde a sua fundação há mais de 100 anos. Ele agora nos traz Por Trás das Palavras, livro da editora Máquina do Tempo, contando a saga que foi a confecção do Aurélio, o primeiro dicionário da língua portuguesa, a partir de um enfoque de como ela é falada no Brasil. Ele agora parte para novos voos e já anuncia um livro de ficção, que já inclusive completou, e que aborda os escândalos em torno do orçamento federal, desde o escândalo dos anões do orçamento na década de 80 até as emendas parlamentares de hoje. Por quê? Porque ele penetrou nas camadas sociais, desde as mais baixas até as mais altas. Tinha sempre lá um dicionário, um Aurélio ali. Né? Na mesa de cabeceira. Na mesa de cabeceira. Na mesa de escritório. Na mesa do profissional, não é? É? E na mesa do pobre também, né? Eu me lembro, olha, sou filho de classe média, de pequeno comerciante. Então também tinha um dicionário lá em casa. E esse dicionário, de tanto ser manuseado, olha que não era uma família de intelectual, não. De tanto ser manuseado, ele virou marrom. Então, é um dicionário do porco ainda, porque eu sou de 47. Então, tá aí o Aurélio, né? O dicionário Aurélio, um tanto aí, meio que carcomido por causa da internet, mas que está aí como uma alma viva. Então, o César Motta, ele veio, através desse livro, resgatar a história de que foi essa verdadeira epopeia. Foi uma saga. Né, da confecção do Aurélio. O César Motta, mais uma vez, o meu grande abraço e a minha felicidade em tê-lo aqui novamente. Prazer é meu. Depois da entrevista que fizemos há 7 anos. São 7 anos, já. 7 anos, né? 7 anos do seu livro sobre o Jornal do Brasil. Sim. Qual era o nome do livro? A Última Página. Até uma história do Jornal do Brasil. Do Jornal do Brasil. Era. Que também foi um grande jornal, né? Então você está quase que virando um historiador da imprensa. Agora, o Aurélio aqui, o interessante dele é que quase que o Aurélio não faz, se não fosse a ajuda de um aluno que ele teve lá nos anos 50, o jornalista Joaquim Campelo, que até hoje está vivo, está com 95 anos, é amargurado com o Aurélio, porque o Aurélio não deu crédito a ele no dicionário, botou ele como simples redator, auxiliar. Tá certo. E a família do Aurélio reage dizendo, não, o Campelo queria ser coautor, mas ele não trabalhou para ser um coautor. Ele trabalhou? Ele fez tudo. Ele conseguiu... Ele trabalhou 10 anos tentando publicar o dicionário. E o Aurélio não se mexia. Certo. E aí ele foi atrás de financiamento, ele conseguiu um patrocínio de um grande editor do Rio, cujo nome me foge agora, que tinha 5 editoras. Esse cara montou para ele uma redação na Avenida Rui Barbosa, na divisa de Flamengo com Botafogo, com máquina de escrever moderna, mesas, instalou uma verdadeira redação, que o Campelo comandava, era o chefe e tal.
Essa é E apenas foi uma um parte da investimento história. altíssimo. Só estou dizendo É, qual foi o papel do Campelo. o Campelo é exato. E pagava, inclusive, um salário ao Aurélio, porque o Aurélio reclamava, eu não posso trabalhar sem salário e tal. Ele arranjou um salário. Pô. Então, pois é, isso mesmo. É essa história que a gente vai começar a estudar aqui, e principalmente, não é, recolocando para o leitor comum, o internauta hoje, né, que é a grande audiência desse nosso rede aqui, é que também estão um tanto aí desinformados, né, por causa dessa avalanche aí das novas tecnologias. Mas aí eu queria, o César, que você antes colocasse justamente a importância do dicionário Aurélio. Porque antes, os dicionários que tínhamos, não era o meu caso, era só dicionário português, né? Só com falar português. No máximo, eles pegavam alguns regionalismos. Né? E hoje não, hoje você tem o Aurélio abrangendo todos os regionalismos, toda a maneira de um brasileiro falar. Não é? Inclusive palavrões. Ele entrou num dilema, eu ponho palavrões ou não? Ele falou, se eu quero um dicionário popular, eu tenho que botar palavrões. Claro. Porque ele disse que ele começou a se interessar por palavras, por vocábulos, quando ele era adolescente. Ele queria consumir pornografia e não achava. Ele ficava lendo livros de autores brasileiros realistas, como a Luiz Azevedo, atrás de palavrões. Isso também foi o mesmo drama que sentiu Samuel Johnson quando fez aquele dicionário, não é? O Sim, Oxford. Né? Ele foi o pioneiro do Oxford. Né? Foi. Foi o mesmo drama. Ele acabou colocando, né? Colocou. Porque senão os palavrões. Isso é a língua viva, e né? Aquilo, você sabe como é que a sociedade inglesa era bem mais... Contra. Bem mais e ele reacionária que a nossa. Muito. E ele fez o dicionário por encomenda da Universidade de Oxford. Né? Que não queria. Ele falou, não, eu boto ou então não faço. Então, mas aí, veja só, livro, né? Você falou dos portugueses, já tinha no Brasil um famoso que era o Moraes. Era um brasileiro que fez o dicionário da língua portuguesa em Portugal. E tinha aqui no Brasil. No Brasil até abrasileiraram o Moraes, botaram Moraes com E, porque botaram com I, Moraes. Lá eles chamavam de Moraes. E tinha um também que o Aurélio começou a trabalhar com o dicionário lá, que era o Pequeno Dicionário da Língua Portuguesa, que foi lançado em 1938 e recebeu o apelido de Pretinho, porque a capa era preta e tal. Mas pouco difundido, né? Pouco difundido. Não, era bem lido. Mas só pela elite, né? Porque não tinha essa massificação que teve o Aurélio. Né? Não. O Aurélio foi de uma época nova, já depois da 75, quando a economia já tinha passado por aquele milagre econômico lá da ditadura. Pois 75 são 50 anos. Não esqueça disso. São 50 anos. Isso, e... 75 quando foi lançado. 38 que foi lançado. Não, o do Aurélio. O Aurélio foi em 75, julho de 75. Mas esse aqui foi em 38. E aí, em 1951, o poeta Manuel Bandeira, que era o cara que fazia as correções todas, que modernizava, que atualizava, estava com tuberculose já e quase cego. Aí ele falou, Aurélio, assume isso aí que eu não aguento mais. Aí ele começou ali. O dicionário Aurélio, né? A grande obra monumental que alcançou, não é, mais de 15 milhões. No começo, na virada do século para o século XXI, já estava em 15 milhões. 15 milhões. Aí você soma com isso tudo, vai dar quase 30 milhões, não é? Porque teve internet, teve tudo. Exato. E como é que foi mesmo essa briga, não é? Que deu essa... No final, infelizmente, né, os autores se dividiram, desentenderam. Bom, fazer um grande dicionário brasileiro à semelhança do Webster norte-americano sempre foi o sonho do Aurélio, desde a cidade natal dele, que é Porto Calvo, lá em Alagoas. E ele chegou em Brasil com esse sonho ainda, e ele teve um aluno, ele dava aulas na Fundação Getúlio Vargas, recém-criada por Getúlio Vargas, que tinha outro nome até, que era uma escola de formação de servidores públicos. E aí o Campelo era aluno dele, eles começaram a conversar, ficaram muito amigos. O Campelo começou a revisar provas, ajudá-lo a revisar provas de outros alunos. E aí falou para ele sobre o grande sonho de fazer um dicionário e tal. E aí o Campelo
para usar uma gíria atual, falei, estou dentro, eu ajudo, faço o que for possível. E realmente ajudou, porque o Aurélio, ele era um intelectual, ele guardava anotações de palavras novas que ele conhecia no bolso do paletó, da camisa, da calça, conversava com garçons, com porteiro de prédio, com motorista de ônibus, atrás de palavras novas. Ele era um gênio nisso, era um grande filólogo brasileiro. Era um pescador de palavras. Era um caçador de palavras, exatamente. E aí o Campelo era um cara pragmático. Ele falou, bom, eu vou viabilizar esse dicionário. Ele saiu atrás de financiamento, de editora, e também montou uma equipe para fazer o dicionário, porque 2 pessoas não conseguem fazer isso. A gente tem até o nome das moças que ajudaram aqui, recebiam um salário e tal. O Campelo conseguiu um financiamento com o editor no Rio de Janeiro, cujo nome, eu já falei isso, né? Cujo nome eu não me lembro. Mas era um homem muito rico e ele bancou uma redação com máquina de escrever, pagou os salários. Não, porque isso realmente, um dicionário é uma obra caríssima. Caríssima, né? Difícil, caríssima, penosa. Porque você fala no seu livro que tinha, só de consultores, além da equipe, o núcleo central, né? Tinha 400, né? Tinha 120, parece. 120 especialistas em cada área. Em determinadas áreas, né? Cientistas, especialistas em futebol, em música popular, em jazz, em samba. Exatamente. Eles têm que remunerar essa gente, né? Eles não vão trabalhar. Não, então, isso é caríssimo. Tanto é que o dono, né, da editora que acabou aceitando o desafio, que é a Nova Fronteira, o dono dela era o Carlos Lacerda, um político de direita, mas um cara com uma abertura também cultural muito grande, também. Intelectual muito respeitável, e que acabou sendo forçado a aceitar essa empreitada, né? Então, é verdade. E aí, mas ele chegou a um momento assim que ele disse assim, olha, isso aqui vai acabar falindo a minha editora. Ele tinha medo, antes de começar, ele ficou com medo. Pois é, e aí, por causa da monumentalidade, exatamente, da magnitude da obra. Você tinha que importar o papel aqui, que não tinha fábrica de papel. E tinha que ser um papel especial, aquele papel bíblia, fino, porque muito grosso o livro ia ficar com 5 quilos de peso, com esse papel jornal, coisa assim. Então aquele papel fininho. Isso tudo era importado. A impressão era feita no exterior, por causa do tipo de papel. Tudo isso em dólar, era muito caro. Pois é. Hoje o Brasil já está liberto, mais ou menos, dessa coisa de papel, não é? Se bem que não precisa mais também liberdade nesse sentido. Ninguém usa mais, né? Porque tudo é digital, né? Tudo é digital. Seu livro, por exemplo, eu já peguei na edição digital. Para mim é mais fácil. Eu baixo ali, é rápido, né? Já começa a ler. Inclusive os dicionários são digitais. O Aurélio é impresso até hoje, mas digitalmente. Pois é, esse é que é o problema também, né? Ao ser digitalizado, né? Ele cai no mercantilismo. O que é isso? É que só querem ganhar dinheiro em cima disso. E o que acontece? Isso acaba funilando. Eu, por exemplo, que tenho condições de pagar R$20 ou R$30 por mês, eu tenho outras prioridades. Por exemplo, as agências de notícias que eu tenho que pagar, não é? A própria YouTube, né? Porque eu tenho que pagar uma assinatura que custa R$30. Por quê? Porque senão você não viabiliza, né? Claro. Você tem editor de texto, toda uma série de coisas, então não tem prioridade. Isso acontece com o restante do público. E o restante do público que não tem condições de pagar isso. Escola pública, por exemplo, de 1º grau, de 2º grau, são crianças pobres, né? Pois é. A escola tem que ter um dicionário para 20 turmas, 10 turmas. Pois é. Felizmente que a própria internet se carregou também de fazer um dicionário mais popular. Sim. Né? Não sei se você conhece, tem o dicio.com.br, que você tem lá, tem uma boa definição de palavras, de verbetes, e inclusive te coloca lá se você quiser revisar seu texto com base na inteligência artificial ou até refazer seus textos. Né? Então já te dá ali aquilo de graça, porque é patrocinado. Bom, mas de qualquer maneira, o Aurélio é um marco, né? É justamente nisso que eu quero insistir, que é justamente a colocação, né, do Brasil, né, como nação, como povo, como gente que pensa e que tem uma autonomia cultural, que isso é importantíssimo, que é a autonomia cultural do Brasil, que não existia. Nós dependíamos sempre, né, do estrangeiro. E era tudo muito pernóstico. Os dicionários brasileiros antigos, ou os portugueses que a gente importava, eram muito pernósticos.
Você, em conversas de povão na rua, no boteco e tal, você não usava aquelas palavras, né? Você usava o palavreado normal, gírias, palavrões. E o Aurélio dicionarizou tudo isso. Você procura lá, está tudo lá até hoje. Palavras que já não se usam mais. E permitiu uma atualização. À medida que saiu uma edição nova, vinha uma atualização de expressões. Outras que estavam fora de uso eram abandonadas. E, no fundo, isso aí é uma vantagem do dicionário online, porque é mais fácil de atualizar. O dicionário online você pode atualizar todo dia, toda hora. Né? A editora pode fazer isso. Esse DCO ele diz o seguinte: nossa atualização é diária. Sim, sim. É diária. Porque surgem palavras novas. Toda hora, todo momento. Ajuste fiscal, por exemplo, é uma expressão nova. Pois é. Agora, o César. Por exemplo, o primeiro ajuste fiscal severo que o Brasil fez foi lá no começo do século, né, com o primeiro presidente da O Rui Barbosa. Da República. Eu acho que o que veio depois dele. Mas o Rui Barbosa não foi presidente. Não, mas ele foi ministro das Finanças. Foi um ajuste fiscal severo que o Brasil quase quebra. O segundo foi do Castelo Branco, feito por uma dupla de liberais, o Otávio Gouveia de Bulhões e o Bob Fields, o Roberto Campos. E muitas expressões que ele... avô do último presidente do Banco Exatamente, Central. o Bob Fields Jr. Neto, aliás. Do Campos Neto. E muitas expressões que o Roberto Campos e o Bulhões lançaram na reforma do Castelo Branco apareceram no dicionário pela primeira vez. Correção monetária, várias outras, que acabaram se popularizando por causa de noticiários de rádio, televisão, que tinha que usar isso. Agora, você falou aí também no pernocticismo, né, das palavras. O Aurélio, ele andou cortando, caçando algumas palavras. Por exemplo, como você fala no seu livro, alhures, não é? Ele tirou fora. Alhures. Algures e alhures saíram. Alhures é ali, acolá, não é? É o Machado de Assis que falava, né? Escrevia. Mas eu, como tinha um vício, né, da linguagem jornalística, eu gostava de dizer alhures. Tipo, o Aurélio me tirou uma palavra que eu gostava tanto. Não, você podia usar. Só que os teus leitores não iam entender. Não iam entender, tá certo. Algures e alhures, mas ele botou algo. Outra coisa também que eu observei aqui no seu livro é que houve um apoio ali quase que da sociedade de uma maneira geral, incentivou muito essa empreitada muito a fazer esse livro do Aurélio, porque ele acompanhou o momento da briga. Ele era jovem e estava chegando na editora, então ele viu a confusão toda, briga por direitos autorais. Fronteira, né? Nova Fronteira acabou também o negócio por causa da morte do pai, né? Ele vendeu. Do Carlos Lacerda. Porque era uma holding, né? Englobava livrarias, parece que até mineradoras. Eram 5 ou 7 empresas ao todo, tinha mineradora, editora, tinha várias coisas, livrarias, redes de livrarias. Mas acabou tudo. E hoje, segundo você fala no seu livro, ela pertence ao grupo da Gávea, né? Do Armínio Fraga. Armínio Fraga comprou tudo, exatamente. Que é o dono daquela empresa Gávea, né, que trata justamente dessas empresas em processo de falência. Exatamente, revende geralmente, né? Quando ele consegue, ele revende bem mais caro. Tá certo. E também foi difícil você encontrar editor para o seu livro? Foi, né? Foi, porque quando você fala em dicionário, até os amigos meus falavam, mas quem é que está interessado em dicionário agora? Você vai no Google, vai lá, digita a palavra, você recebe uma resposta já. E aí o dono dessa editora Máquina de Livros, quem for comprar, por favor, é editora Máquina de Livros. Você pode comprar no site deles ou na Amazon também. Ele comprou a briga, ele falou, ele leu os originais que eu mandei para ele, falou, olha, isso está espetacular, muito interessante, e bancou. Morrendo de medo, como o Lacerda estava também. Rapaz, eu estou com medo disso. Eu estou cheio de livro encalhado aqui. Você nem poderia oferecer para a Nova Fronteira, que não existe mais. Não existe mais. Né? E o Carlos Augusto mesmo me falou, olha, rapaz, vai ser difícil, viu? Não, porque você tem também a Objetiva, que lançou seu livro, né, sobre Jornal o Jornal do Brasil, só que a Objetiva é concorrente do Aurélio, não é isso? Porque é ela que edita o UAS. Mas o UAS parou de ser editado. Ele tem uma edição, morreu. Morreu, né? Aliás, é uma edição excelente, eu recomendo. Pois é. Antônio UAS da Objetivo, Dicionário UAS, que é espetacular, tanto quanto o Aurélio.
Pois é. Que eram os dois grandes filólogos da língua portuguesa. Sim, só que ele no outro nível, no outro patamar, em termos, né, de abrangência da cultura, né? Porque ele se esforçava o Ais muito era a mais questão erudito. Pois é, E o questão Aurélio não era um erudito. a origem das palavras e tudo. Né? Filólogo. O Aurélio era popular, realmente. Mas era um filólogo também. Pois é, estritamente popular. Porque o Aurélio não falava grego, latim. O Ais falava. O Ais falava. Isso fazia uma diferença, né? Pois Na hora de você decifrar a palavra. Pois é. César, nós estamos nos aproximando do fim da nossa entrevista, que é de apenas meia hora, porque isso aqui é um vídeo, um programa que vai também para a TV comunitária, sabe? Sim. E a TV comunitária, ela redistribui lá com as TVs comunitárias e tem que ter uma programação de TV. Restrita mesmo. Restrita em 30 minutos. Sim. Então, você tem umas anotações aí, se quiser dar uma olhada. Não, eu acho que nós já falamos sobre o que eu tenho anotado, da data de lançamento, julho de 1975. Na livraria Cobra Honorato, que era uma rede que o Carlos Lacerda tinha no Rio também. Pois é, isso foi uma festa, né? Porque o livro foi lançado, quer dizer, o dicionário foi lançado muito depois de ter sido vendido, não é? Porque para aproveitar justamente o ano escolar. Exatamente, né? E foram uns 4, 5 meses depois. E o que acontece é que, mesmo assim, eles fizeram uma festa por causa, inclusive, para suplantar alguns problemas né, de ciumeiras e tudo. Eles, então, fizeram essa festa na livraria. Como é o nome da livraria? Cobra Honorato, que não existe mais. Era Ipanema. E aí, como é que foi essa festa? Quem é que estava lá? Ipanema era o grande bairro da moda no Rio de Janeiro, substituindo Copacabana desde os anos 60. E no Brasil era o grande point, a grande referência de cultura, na frente de São Paulo. São Paulo passou depois. Hoje Ipanema também é um bairro decadente. E aí foram os tradicionais boêmios de festa, de lançamento. Ziraldo, Milor Fernandes, Jaguar, aquela turma toda de velhos escritores, Fernando Sabino, e também os reclusos, aqueles que não gostavam de sair de casa, o Paulo Ronay, quem mais? Vários deles. Paulo Ronay e a família, né? A Clara, a Cora e a Laura. E a Laura. Que ajudaram demais. E a Nora, que era a mulher dele. A mãe delas. E a Laura e a Cora ajudaram demais nesse livro também, porque elas eram afilhadas do Aurélio. Ele batizou as duas. E era um grande amigo do Aurélio, e foi o Aurélio que deu a ele o primeiro emprego no Rio. Foi o Aurélio. Quando ele chegou sem pai nem mãe, né? Falava 7 ou 8 idiomas, tinha aprendido português. Fugido da guerra, coitado, né? Fugido, era judeu-húngaro. Queria falar o nome das que ajudaram a fazer, não, acho que é uma questão de justiça, né? Tá certo. Porque elas fizeram também. Pode estar no final do livro. Está no final só? Beto Salles, aqui do prefácio, é filho do Herberto Salles. Pois é, eu gostei muito desse prefácio. Né? Ele é muito bom, bom. E ele tem vergonha de escrever. Eu falei, você não vai escrever, rapaz. Então, as que ajudaram foram coautoras. Tá. Elas faziam pesquisas, elas participavam da redação do Aurélio, morreram praticamente todas. Só está viva, se não me engano. Não, acho que também ela morreu. A mulher do Aurélio, que é uma... Só o Campelo, que está com 95 anos, é amigo de infância do Sarney, do Maranhão. Pois é. E a mulher do Aurélio morreu há pouquíssimo tempo também. Era uma amazonense, filha de americanos. Filha de americanos. E foi ela também que... Também era uma fúria da natureza para trabalhar, para Pois é, para trabalhar, mas também para brigar, né? Foi ela que tomou os direitos autorais do Campelo. E ela tomava conta de tudo, contabilidade, da empresa. Cortou os honorários do Campelo, né? Não, mantive lá. Não, a Marina Berto, quando ela transpôs, você conta isso no livro. Sim. Né? Então, César, vamos encerrar com essa entrevista, né? Convocando os nossos internautas aí a se debruçar também sobre a história das nossas palavras, né? E começando justamente pelo dicionário, que é uma verdadeira bandeira de libertação da nossa língua e da nossa vida. Embora seja um pouco difícil achar um Aurélio impresso hoje.
O Aurélio virou sinônimo de dicionário, né? Mas já é história, então é fácil de Ah, tá. pesquisar, inclusive na internet. Porque você for Inclusive nesse manusear livro. o Aurélio hoje é impossível, né? A não ser que você compre aí no sebo algum CD, né? Algum CD que antes começou com a edição em CD, eu me lembro que vinha encaixado aqui no final, é um CDzinho do Aurélio. Hoje não tem mais, porque Não. tudo na internet, tudo pago, É. e você tem que... Hoje a internet não deixa de ser democrática Claro. para ser mercantilista, infelizmente. Hoje só quem usa dicionário impresso, eu acho que é escritor, não é? Porque tem palavras que ele não vai achar no dia a dia, assim. Não, Mas estudante vai no Google e acha. é mais prático. Mais prático. Tá certo. Muito obrigado. César, Grande abraço. mais uma vez, sucesso aí, mais essa... Obrigado. empreitada Vou lançar um intelectual. livro a qualquer momento aí, que é um romance policial e político, Muito bem. Você ambientado se na aventurando CPI dos anões na- do orçamento, de ficção. se aventurando na ficção, É. né? Olha, que é difícil, hein? Não é fácil, não é um campo difícil. Eu jamais entraria nessa. Né? Não, eu tô com esse teria livro na cabeça já desde que eu lancei esse. Tá certo. É. Mas já começou? Até terminei. Já, mais uma vez. Sucesso. Como é que vai se chamar o livro? Não tem. Não tem nome ainda, porque eu acabei de fazer ele há poucos dias. Tá certo. É uma história policial política ambientada nos anões do orçamento, naquela crise das emendas orçamentárias dos anos 90. Tá certo. E agora tem um escândalo muito maior, que são os anões, o orçamento, um escândalo muito pior que aquele, eu acho que é maior, né? Você diz esse do bom, Pedro? Não, o escândalo, o orçamento, agora as emendas parlamentares. As emendas parlamentares. É uma realidade, na realidade não é nem escândalo, é uma realidade já presente e que ninguém remove. Ninguém Tá tira nessa mais, nação. nunca. Grande abraço. E sucesso Tchau, aí na pessoal. ficção. Obrigado.